E se eu te disser que existe uma versão do diretor desconhecida do espetacular Homem-Aranha 2, onde além de várias cenas deletadas, a gente também teve descartada a presença da Mary Jane e do próprio Venom. Ou seja, um corte muito melhor e muito diferente do que a gente viu no cinema. Tá curioso para saber como seria essa versão do filme, que poderia certamente ter mudado o desfecho dessa franquia? Então fica até o final do vídeo, que hoje o assunto é a versão do diretor do espetacular Homem-Aranha 2. Então você achou que era só o Warner que gostava de passar a tesoura nos seus próprios filmes? Não, isso é mais comum do que parece. Quase nunca fica ruim, mas quando fica, a gente sabe que quase sempre numa situação dessas existe uma versão diferente do filme que teria sido melhor caso o estúdio não tivesse interferido. E com esse filme não é muito diferente, é muito parecido com o caso do Snyder Cut e é mais parecido ainda com o caso do corte do David Ayer do Esquadrão Suicida, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. Mas só pra lembrar vocês, diferente do Zack Snyder, o David Ayer não foi substituído por outro diretor, mas sim foi obrigado a refilmar o filme contra a vontade dele. E aqui foi a mesma coisa com o Mark Webb, que dirigiu o espetacular Homem-Aranha 1 e 2. Ambos os filmes sofreram muitos cortes, mas o que mais sofreu com isso foi o espetacular Homem-Aranha 2. E além dos cortes, o filme ainda teve que ter algumas partes refilmadas, então além de cenas deletadas, você tem bastante cenas alternativas. E antes de eu falar da versão alternativa em si, eu vou falar que esse foi um dos principais motivos que o Andrew Garfield ele quis sair, ele desistiu de ser Homem-Aranha, por isso Homem-Aranha 3 foi cancelado, porque ele não aguentava ver o estúdio cortando e mudando coisas em cima da hora do filme, e ele chegou a falar isso aqui numa entrevista. Eu li o roteiro escrito por Alex e Bob, e genuinamente eu amei, havia um fio condutor em todo ele. O que eu acho que aconteceu foi que havia algo que funcionava como um todo, então, durante a pré-produção, a produção e a pós-produção, partes disso foram removidas, porque haviam mais cenas originalmente do que foram previstas no corte final e tudo estava ligado. Uma vez que você começa a removê-las dizendo, não, isso não funciona, o fio condutor é partido e é difícil de fazer a história fluir. Certas pessoas no estúdio tiveram problemas com algumas partes do filme, e é o estúdio que dá a última palavra. Então esse caso é muito semelhante com o Snyder Cut, porque igualmente teve problemas antes, durante e depois do filme ser filmado. Então, diferente do Snyder Cut, tanto cenas que mudariam o rumo da franquia, quanto cenas que simplesmente dariam profundidade ao filme, aos personagens, foram cortadas. Você teria mais cenas do Electro, você teria mais cenas do Harry junto com o Peter, do Peter com a Gwen, do Peter com a Tia May e também do Peter com a Mary Jane, que foi completamente cortada do filme. Muitas cenas, muita conectividade que daria uma profundidade maior para a narrativa do filme. E uma das coisas que mudaria um pouco o filme, eu acredito que seria a presença da Mary Jane. A atriz confirmou que chegou a filmar 4 cenas, mesmo que sejam poucas, com certeza teriam mudado um pouquinho, teria dado um pouco mais de profundidade, um pouquinho mais de esperança pra gente no final. E antes do filme sair já tinham notícias de que ela teria sido completamente cortada. Eu acredito que fizeram isso para poupar tempo do filme, porque como já foi dito antes, o filme tinha mais cenas do que o estúdio previa, então com certeza eles cortaram para não deixar o filme muito longo. E as cenas que a gente tinha ela eram basicamente 2 cenas dela sozinha, uma cena dela interagindo com a Gwen e outra dela interagindo só com o Peter. E a gente também tem uma arte conceitual vazada de que todo o contexto da cena seria que a Mary Jane ia sair de casa e o pai dela maltratava muito ela. Então o Peter esperou ela sair, vestiu a roupa do Homem-Aranha e foi dar aquela liçãozinha no pai dela, que era muito bêbado e maltratava ela muito mal. E a gente também tem uma cena do Harry, do Peter e da Felícia, onde a gente é apresentado aquela roupa, aquele exoesqueleto que ele usa para se tornar o Duende Verde. Não é algo jogado no filme como foi no corte final. Aqui não. Aqui o Harry já sabe da roupa, ele sabe como ela é, o que ela faz, e ele vai apresentar ela pro Peter como uma coisa que poderia ajudar ele. E com algumas cenas a mais do Harry, a gente tem uma cena dele mexendo nos arquivos que o pai dele deixou para ele. E nessa cena aparece simplesmente 3 arquivos com o nome de Venom Storage e um arquivo chamado Dr. Morbius. E o próprio simbionte iria aparecer num pós-crédito alternativo, praticamente igual o que aconteceu no cinema, porém ia ser um pouquinho diferente. O Venom ia estar lá, como vocês podem estar vendo. Então a gente ia ter o Venom literalmente aparecendo no filme e eles cortaram totalmente.
Beleza, então a gente pode perceber que quanto mais a gente se aproxima do final, mais as coisas vão ficando diferentes. E depois que a Gwen morre, depois que o Harry mata ela, deixa ela cair, o Peter ficaria muito, mas muito bravo com isso. Ele espancaria o Harry, espancaria muito. A gente não tem essa cena, a gente só tem fotos dela, do Peter batendo no Harry e do Harry no chão. Agora o importante é que algumas fontes afirmam que o Harry morreu nessa cena, que esse no chão é Harry morto, que ele não tá só desmaiado ou algo assim, mas sim ele tá morto. Estranho, né? E agora a cena que mudaria tudo é que depois da morte da Gwen, o Peter fica visitando o túmulo dela por meses e ele desiste de ser Homem-Aranha. Uma pessoa ia encontrar ele lá e falar algo importante pra ele. Só que essa pessoa é simplesmente o pai dele. O pai dele teria sobrevivido a tudo que aconteceu lá no começo do filme e estaria aqui falando com ele. O Peter entra em choque. Essa cena tá aí, tá no YouTube, mas eu não posso mostrar aqui pra tomar copyright, então vou mostrar só umas fotos ou ela muito desacelerada. Depois disso ele senta no banco com o Peter, ele começa a conversar, ele explica que ele precisou sumir para proteger a família, para proteger principalmente o Peter. E nisso ele acaba falando, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é justamente uma dessas frases que fazem o Peter originalmente voltar a ser Homem-Aranha, porque ele tinha desistido. Então isso foi muito importante também, mas foi cortado. Tem cerca de 5 minutos essa cena, se eu não me engano, e foi cortada completamente do filme. Na versão do cinema deu a entender que o pai do Peter também morreu na explosão do avião. E por último, a coisa mais estranha que eu tenho certeza que mudaria muito também no filme é que a cabeça do Norman Osborn acaba sendo criogenada aqui, ele não simplesmente morre. Então, na versão do cinema a gente até consegue ver os enfermeiros trazendo o pote, né, o recipiente que eles usam para fazer essa criogenia para perto da cama dele, mas a gente teve um pós-crédito deletado também, que juntamente com o Venom apareceria a cabeça do Norman Osborn num tanque de criogenia. Isso é muito estranho, um pouquinho bizarro. E como ele estava junto com as tecnologias do Sexteto Sinistro, é possível deduzir que provavelmente, caso o Harry tivesse morrido, ele ia voltar como o próprio Duende Verde, caso não, provavelmente teria voltado como o Duende Macabro. Então, como eu já disse, além das cenas que eu falei que mudariam o filme completamente, tem muita coisa de cada personagem. Tem cena da Felícia, do Harry, do Peter, da Gwen, da Mary Jane. Cenas que eram importantes pro filme e desenvolveriam os personagens e o filme de uma forma muito melhor, muito mais natural. Ou seja, muito mais cenas. Eu acho que o filme de 2 horas e 20 que ele tem, facilmente podia chegar a 2 horas e 50 ou até mesmo 3 horas. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo esse filme, eu consigo sentir que por algum motivo passou rápido demais, mais rápido do que deveria. Consigo perceber que tá faltando alguma coisa. Isso é perceptível enquanto você assiste. Infelizmente, o Mark Webb nunca chegou a se pronunciar sobre essa tal versão do diretor, a versão dele. Isso porque ele simplesmente não se importava, porque já estava confirmado que ele ia dirigir o Espetacular Homem-Aranha 3. Espetacular Homem-Aranha 3 originalmente ia acontecer. Só que passou mais ou menos 1 ano e o Andrew Garfield foi demitido. Então aí já não dava nem mais tempo dele pedir o corte dele. E também já não dava nem mais tempo dele dirigir o próximo filme do Homem-Aranha, que seria Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então, mesmo com o Espetacular Homem-Aranha fazendo fracasso, ia ocorrer o Espetacular Homem-Aranha 3. Mas o que fez o filme ser cancelado foi a demissão do Andrew Garfield, e não o fracasso propriamente do filme do Espetacular Homem-Aranha 2. Então o Mark Webb provavelmente nem se importou em lançar um corte dele, ele só queria mesmo era dirigir outro filme. Então muita gente levando como inspiração a hashtag Release the Snyder Cut, tá rolando a hashtag Release the Webb Cut. E eu acho isso muito interessante, eu tenho muita curiosidade de ver como teria sido a versão do diretor desse filme. Então peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar as pessoas a estarem se informando, para ajudar as pessoas a saberem que essa versão do filme existe, para ajudar as pessoas a espalharem a hashtag. Mas aí, o que foi que você achou de todas essas mudanças? Você também tá curioso para ver como seria um corte diferente desse filme? Eu acho que essa versão teria sido muito melhor. E vocês? Me fala aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante pra mim. E por favor, se inscreve aqui no meu canal, me ajuda a chegar a 300 inscritos que você vai estar me ajudando muito. Deixa o seu like no vídeo e muito obrigado por ter assistido até aqui. Então é isso. Obrigado mais uma vez, meu nome é Samuel e até a próxima.